Existiam muitas teorias de como os titãs surgiram no universo de Shingeki no Kyojin, e essas teorias aconteciam tanto fora quanto dentro do anime. Uma das versões contada pelo reino de Marley era de que Ymir Fritz havia feito um pacto com o chamado demônio da Terra. Outra teoria, menos conhecida, era de que a Ymir havia entrado em contato com a chamada fonte de toda a vida, dita por Eren Kruger para Grisha. Então a grande dúvida era se essa fonte de poder vinha de algo físico ou místico. E na quarta temporada conhecemos a verdade por trás dessa origem. Enquanto Ymir Fritz fugia do reino de Eldia, ela encontra uma árvore gigantesca e entra para se esconder. Inclusive, existem teorias de que sugerem que a existência do parasita por si só também foi capaz de alterar a estrutura daquela árvore, fazendo com que ela alcançasse aquele tamanho tão grande. Só que embaixo dessa árvore havia um poço natural, talvez até com a profundidade de um lençol freático, onde ela entra em contato com uma criatura que parecia uma espinha dorsal. E com a união desses dois seres, surge então o primeiro titã no mundo. Só que essa criatura que a gente vê no flashback da Ymir, galera, foi baseada numa criatura da vida real. A alucigenia foi um gênero extinto de animais do período Cambriano Médio, que se passa há pouco mais de 500 milhões de anos, descoberto a partir de fósseis no Canadá e na China e de cristas vulcânicas isoladas de outras partes do mundo. E essa criatura media de meio centímetro a 3,5 centímetros. Galera, o detalhe é que dentro da história do mangá, o tamanho dessa criatura varia completamente. Na sua primeira aparição, a gente vê que ela tem um tamanho ali mais ou menos maior, um pouquinho maior do que seria o tamanho da coluna vertebral da Ymir Fritz ali, mais ou menos variando o tamanho mesmo dela para poder se encaixar. Já na segunda aparição, ela consegue expandir o seu tamanho para assim ela se reconectar à cabeça do Eren, para assim manter o seu hospedeiro vivo. E na terceira aparição, na próxima aparição dela, depois que o Eren é explodido, a gente vê que ela assume um tamanho muito maior do que os tamanhos anteriores que a gente viu antes, num tamanho até que chega a superar o tamanho do próprio titã encouraçado. Então a gente não sabe exatamente o que faz ela conseguir variar de tamanho, se é por vontade da própria criatura ou se refere à quantidade de poder do seu hospedeiro, por exemplo. Dependendo da quantidade de poder que seu hospedeiro tenha, isso vai variar o tamanho da criatura também. E uma observação importante é que essa criatura que existiu na vida real, ela não é exatamente classificada como um parasita, mas dentro do universo de Shingeki no Kyojin, ela se comporta dessa forma. Então dá pra gente assumir, dá pra gente chamar dessa forma, né? Não precisa ser exatamente fiel ao que era a criatura na vida real. Inclusive não era exatamente uma espécie, apesar de existir uma espécie que estaria dentro desse gênero, mas como eu falei, a alucigenia se refere a um gênero de animais, né? Que dentro dessa classificação estaria ali animais muito próximos que a gente conhece aqui, que seria referente à criatura que deu origem ao parasita dentro do mangá. Então um cara chamado Conway Morris nomeou a espécie Alucigenia sparsa, que está dentro ali do gênero Alucigenia, por causa de sua forma bizarra, parecida com uma alucinação. E galera, isso é muito importante, né? Olha só a provável origem ali, a provável referência à existência dos caminhos originados de uma expansão da mente da Ymir Fritz. Dá pra gente entender dessa forma, né? Apesar de ser um universo metafísico e que realmente influencie no universo real, universo físico de Shingeki no Kyojin, ainda assim dá pra gente fazer uma alegoria a sendo uma expansão da mente da Ymir Fritz, como se fosse uma alucinação. Dá pra pegar, né, essa ideia. Até porque, quando a gente vê o Zeke falando sobre a Ymir Fritz, quando ele conversa com o Armin dentro dos caminhos, ele diz o seguinte, que ela deu origem a um corpo imortal e depois fugiu para um mundo que era livre, até mesmo da morte. Então, é como se fosse no momento do leito da sua morte, ela tivesse ele projetado, criado aquele universo que fosse uma expansão da sua vontade, uma expansão da sua mente também, né? Apesar de ser completamente caótico, apesar de ser ele muito vazio, mas era algo ali onde os eldianos eles poderiam viver para sempre, né? Ela poderia, assim, dessa forma, criar os laços que ela sempre quis, que ela conseguiu meio que realizar no final da história. E um estudo publicado na revista científica Nature em agosto de 2014 constatou seu parentesco com vermes de florestas
tropicais. O que é curioso porque a árvore onde se encontra esse parasita, né, no poço debaixo dessa árvore, dá pra gente interpretar como uma árvore de floresta tropical, né? Então a primeira pergunta pra gente começar realmente a discussão aqui é se realmente precisava de uma origem pros titãs dentro do universo de Shingeki, porque existem universos, por exemplo, em The Walking Dead, onde a origem por si só de como surgiram os zumbis, enfim, os mortos-vivos, não interessa, porque o que a história quer abordar é outra coisa. Mas dentro de Shingeki no Kyojin, por exemplo, não tem pra onde você fugir. O título do primeiro capítulo, do primeiro episódio é Para Você Daqui a 2000 anos. Então a gente já se pergunta, peraí, qual mensagem? Como assim? Que mensagem? Então, o que está sendo passado? Para quem daqui a 2000 anos, né? Para daqui a 2000 anos. Então a gente precisava sim da origem dos titãs dentro do universo de Shingeki no Kyojin. Só que, será que essa explicação foi satisfatória? Será que fechou todos os pontos em abertos? E eu acho que não, porque independente, aqui a gente entra naquele ponto que, independente de qual seria a explicação, se fosse uma explicação mais mística de, olha, realmente existiu um pacto com o demônio da Terra e assim ela conseguiu esse poder mágico, sobrenatural, né, de conseguir manipular ali, criar um universo e tal, muito louco, ou se fosse uma explicação mais física, eu acho que Shingeki no Kyojin caminha meio que entre esses dois termos e acaba deixando muita coisa em aberto pra gente tentar fechar essas lacunas, pra gente como fã tentar responder. E algumas coisas são passíveis da gente conseguir responder e outras nem tanto. E aqui a gente vai começar a explorar cada um desses pontos. Primeiro sobre suspensão de descrença. E eu nem tô falando sobre comparar um universo fictício com o universo da vida real. Não tô comparando os dois aqui. Mas mesmo dentro do universo de Shingeki no Kyojin, ainda parece, eu acho que a gente ainda precisa de uma suspensão de descrença um pouco maior pra gente aceitar a existência da origem dos titãs por si só. E eu tô falando da existência do parasita mesmo, né? Porque quando a gente fala de uma criatura que se une ao corpo de um ser humano e dessa forma acontece uma mutação ali no corpo do ser humano, que ele se transforma num gigante, e não só isso, mas depois da sua morte ele consegue criar um universo paralelo que consegue manipular até mesmo a linha do tempo, é um negócio que você fica, caraca, se existe uma criatura com essa capacidade, por que não existirem também outras criaturas nesse mesmo nível, que conseguem também criar coisas tão bizarras quanto, ou coisas próximas a esse nível de bizarrice, nesse nível de magnitude, porque por mais que existam mutações fora da curva, né, no universo, enfim, a gente como ser humano até é um ponto fora da curva, a gente conseguiu dominar o planeta, mas caraca, algo nesse nível ali a gente precisa ter um pouco mais dessa suspensão de descrença para ficar, não, tá bom, né, precisava de uma explicação, ok, esse parasita aí gerar esse poder todo. Inclusive uma justificativa poderia até ser o caso dessa espécie, enfim, se a gente considerar uma espécie dentro do universo de Shingeki como sendo algo vindo do espaço através de um meteoro, né? Muita gente cogitava isso também, e é realmente uma possibilidade que a gente ainda não sabe se um dia vai ser confirmado ou não, mas não parece ter sido o caso. Parece ter sido o caso realmente dessa espécie ter sido originada dentro do próprio planeta. Então, continuando, quando Zeke conversa com Armin nos caminhos sobre a evolução da vida na Terra, é mostrado que o parasita existiu desde as primeiras formas de vida no universo de Shingeki no Kyojin. E que não só isso, mas existiam outros parasitas iguais àquele. Não era um único parasita que sobreviveu desde aquela época, por exemplo, né? Tipo, existiu um parasita ali que, sei lá, veio sobrevivente do espaço, tipo Venom, que veio do meteoro lá, se aí acabou sobrevivendo e pegou lá o corpo. Não, existiu desde os primórdios da origem da vida na Terra. Isso foi bem explicitado pra gente nesse capítulo onde o Zeke ele disserta sobre a origem da vida. Então, primeiro, partindo da ideia de que esse parasita existiu desde os primórdios da vida na Terra, no universo de Shingeki, a primeira pergunta é a seguinte: como o parasita viveu por tanto tempo sem se conectar a ninguém? Porque a gente não tem registro de que existiram outros tempos, né, onde existiram outros titãs, um outro ciclo de existência de titãs na Terra, ou algo que não foi muito pra frente, existiu ali de forma isolada. A gente não tem registro de nada disso.
E isso parece ser viável de ter acontecido, afinal os parasitas eles estão aí, como é que eles sobreviveram? Afinal eles se comportam como parasitas. E aqui dá pra gente usar a justificativa de que não existe só um único tipo de parasita, mas existem 3 tipos. O primeiro deles seriam os parasitas obrigatórios, que precisam de um hospedeiro para sobreviver, como os vírus, por exemplo. O segundo, que é o que interessa aqui pra gente, seriam os parasitas facultativos, que são beneficiados pelo hospedeiro, mas não estabelecem uma relação de dependência, como a lombriga, por exemplo. E esse parece ser o caso do parasita em Shingeki no Kyojin. Por mais que no final ele quisesse muito e parecesse querer muito se conectar ao corpo do Eren, como esse parasita e vários outros iguais a esse existiram desde muito tempo, sem se conectar aparentemente a mais ninguém, parece que é realmente um parasita do tipo facultativo. E o terceiro tipo seriam os protelianos, os parasitas que são obrigatórios na fase de desenvolvimento larval, mas se tornam facultativos quando atingem a fase adulta. E esse tipo de parasitismo acontece em algumas espécies de insetos. Só para complementar aqui mesmo, mas voltando, parece ser o caso de ser um parasita do tipo facultativo. E a segunda pergunta que fica com isso é se o parasita já chegou a se conectar a alguém ou algum outro animal antes, porque se ele conseguiu se conectar a um ser humano, por que não ter se conectado anteriormente a algum outro ser humano, ou quem sabe até mesmo a algum outro animal para conseguir sobreviver, mesmo que não precisasse sobreviver, mesmo que fosse um parasita que a gente pudesse classificar como facultativo, ainda assim ele poderia ter parasitado alguma outra espécie, algum outro animal e assim ter gerado algum outro titã, algum outro tipo de titã, não é mesmo? Ou algum outro efeito bizarro pudesse ter acontecido, né? Não necessariamente se transformar num titã, mas transformar em alguma outra coisa. E para tentar achar uma justificativa para isso, talvez esses parasitas eles só possam parasitar seres humanos. Dá pra gente filtrar dessa forma aqui, mas isso nunca foi comprovado. Talvez só funcionem com seres humanos o parasitismo deles, e daria pra gente dizer que nunca chegou a acontecer anteriormente, afinal era um bicho que vivia no fundo do mar, e talvez aconteceu de nenhum outro ser humano ter entrado em contato com essa criatura. Ou a gente poderia até mesmo ir mais além. Talvez, além de precisar ser da espécie humana, precisaria de alguma condição ainda mais específica para existir essa mutação. E qual a condição seria para que houvesse uma mutação? Quem sabe uma vontade muito grande de viver que a Ymir Fritz ela tinha, quem sabe a busca pela liberdade, algo mais poético nesse sentido, tipo, afinal a Ymir ela buscava a sua liberdade, ela queria muito continuar vivendo, sabe, ela tava ali fugindo e querendo salvar a própria vida, ela queria ser livre e talvez por isso o parasita serviu como um gatilho ali para a criação desse titã, poderia, mas tudo isso tá no meio teórico, a gente nunca teve confirmação de nada disso. Outra pergunta que fica com isso é se ainda existem outros parasitas hoje em dia, porque afinal existiam no passado, por que não ainda existirem hoje em dia, né? No caso, no final do universo Shingeki no Kyojin, do mundo, da história, do plot de Shingeki no Kyojin, ainda existirem outros parasitas como esse, e depois que esse conhecimento ele for ali compartilhado, talvez a galera não fosse caçar esses parasitas para assim tentarem se transformar em titãs também, adquirirem esse poder também, se transformarem em um outro titã fundador, seria um negócio meio louco, né? E será que é possível surgir um novo titã fundador? E galera, o final definitivo do mangá, quando ele foi publicado na versão do volume, ele sugere que sim, porque a gente vê depois, quando o Eldia foi completamente destruída ali, Parades foi completamente destruída, a gente vê um garoto que muito provavelmente é descendente de algum sobrevivente de Eldia, que a gente não sabe de quem exatamente, mas ele vai até a árvore, que era a árvore onde o Eren, a Mikasa e o Armin eles costumavam ficar debaixo. Aquela árvore, ela cresceu ainda mais e a gente descobriu que ela fazia parte da mesma espécie daquela árvore onde a Ymir Fritz ela conseguiu seus poderes. Então o final até sugere que esse garoto encontrando essa árvore, ele poderia também passar pelo mesmo processo de transformação. Talvez era um garoto ali também buscando muito conhecimento, ele tinha curiosidade, ele estava ali explorando aquele lugar, né? Então ele tinha talvez ele tivesse também alguma condição que pudesse fazer ele se transformar. Então aquele final, ele sugere que possa sim voltar esse ciclo de titãs na Terra. E óbvio que para isso acontecer, precisariam existir ainda esses parasitas como o que se uniu ao corpo da Ymir Fritz.
E galera, agora algumas características em relação a essa criatura que ao mesmo tempo são impressionantes, mas também são mais ou menos questionáveis ali, né? A primeira delas, por exemplo, que o Parasita, ele foi capaz de sobreviver à explosão titânica do Titã Colossal do Armin na batalha final, galera. Tudo bem que o Parasita, ele tava ali na sua forma ali maior, talvez se ele tivesse na sua versão menor, ele não fosse capaz de aguentar, mas ele foi capaz de aguentar praticamente uma explosão nuclear. E seguindo, esse Parasita, durante a batalha final, ele também foi capaz de liberar o mesmo gás que foi usado na transformação ali na vila, onde moravam os pais do Connie. Ele conseguiu liberar o mesmo gás capaz de infectar os seres humanos e assim ser capaz de transformar eles em titãs. Isso foi um negócio muito louco e eu achei uma sacada muito interessante dele também ter aquele gás, né? Afinal, ele é a criatura originária desse poder, então ele liberou aquele gás. Mas além disso, o Parasita, além de conseguir transformar as pessoas, os Eldianos, ele também conseguiu controlar os titãs. É como se fosse uma outra frente de batalha. A gente tinha a Ymir Fritz, a gente tinha o Eren com poder, os dois com o poder do fundador, e a gente viu o Parasita no final da batalha também ele conseguindo liderar uma horda de titãs que ele mesmo transformou. Caraca, ele também consegue controlar os titãs? É como se ele fosse o poder do fundador? E outra coisa, quando o Parasita foi desconectado do corpo do Eren, o Eren continuou em posse dos seus poderes do Titã Fundador. Então meio que o poder ele estava sendo compartilhado entre os três ali, a Ymir Fritz, o Eren e o Parasita. Enquanto o Eren em si, ele mesmo sem o Parasita dele, ele continuava com os poderes dele sem problema nenhum. E durante o final dessa batalha toda, uma outra pergunta que ficou também é por que o Parasita, no meio daquele caos todo, não tentou se unir a outra pessoa? Por que ele só queria o Eren? Porque ele precisava de todas as formas se unir ao Eren e não tentou, por exemplo, se unir ao Reiner, que estava tentando impedir que ele chegasse até o Eren de volta. Por que não tentou se conectar a qualquer outra pessoa que tivesse ali disponível para ele? Por mais que fosse um Parasita facultativo, ele tava ali, meu Deus do céu, eu preciso muito do Eren. E tentando encontrar uma justificativa para isso, eu acredito que o Parasita naquele momento, meio que de forma instintiva, ele entendesse e visse o Eren como a figura com a maior probabilidade de fazer com que ele sobrevivesse. Então o Parasita se unindo ao Eren, ele sabia que tinha mais chance de sobreviver do que se ele se unisse a qualquer outra pessoa ali presente, porque deu pra ver que o Eren era o mais poderoso, então talvez instintivamente ele reconhecesse o Eren como mais poderoso e por isso precisasse chegar até o Eren de volta e não quisesse se unir a mais ninguém, por mais que em tese talvez ele realmente pudesse. Galera, eu quero saber agora de vocês o que vocês acham sobre a tal origem dos titãs. Vocês acham que seria realmente necessário ter uma explicação para essa origem? Vocês acham que a explicação que foi dada pra gente foi satisfatória, foi justificável? Vocês acham? O que vocês acham sobre esses pontos específicos que eu levantei aqui? Se vocês têm uma outra resposta, se vocês têm algo a acrescentar, pode deixar nos comentários que eu sempre gosto de ler o que vocês têm a dizer. E lembrando que tem uma playlist aqui no canal Shingeki no Kyojin que vocês podem acessar, que vai estar aparecendo agora na tela para você conferir os outros vídeos daqui do canal de Shingeki no Kyojin. Lembrando que vocês também podem se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos, principalmente das análises dos episódios semanais que tem saído agora dessa quarta temporada, parte 2. Beleza? Até a próxima. Tchau.